O Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão completa em 2014 89 anos de existência. Guarda um acervo de grande relevância sobre a história do Estado. Entre estes tesouros do Maranhão estão estes manuscritos, são os Códices de Alcântara. Os 3 volumes datam dos séculos XVIII e XIX e relatam a vida de uma das mais antigas cidades maranhenses. Durante 2 anos, estiveram doados ao Museu de Alcântara e agora retornam ao Instituto. O presidente nos conta o significado histórico desses manuscritos. São códigos do Senado da Câmara que datam desde o século XVIII até o século XIX, que trazem todo o cotidiano da cidade de Alcântara nesse período, enfim, toda a vida da Câmara de Alcântara nesse período. Então são fontes historiográficas bastante importantes para quem se dedica à pesquisa da história de Alcântara e à pesquisa da história do Maranhão. Tá? E esses documentos eles estão sob a guarda do IHGM há mais de 70 anos, passaram um período no Museu de Alcântara, há 2 anos, desde 2012 eles estavam sob a guarda do Museu de Alcântara e agora, mais recentemente, em 2014, eles retornaram ao acervo do IHGM. O achado desses códices é um verdadeiro enredo de cinema. O historiador Antônio Lopes preparava documentos para escrever este livro aqui, Alcântara, Subsídios para a História da Cidade. Ele foi até Alcântara e não encontrou nada que pudesse subsidiar este livro. E por pura coincidência, ao vasculhar a biblioteca de seu pai, que era um político influente na cidade de Viana, deu de cara com os códices contando a história da cidade de Alcântara. Para manusear os livros, é preciso todo um cuidado. O eu descalça as luvas devido à fragilidade das publicações. A gente observa que esses livros estão um pouco deteriorados. O que o Instituto vai fazer com esses livros? Vocês vão digitalizá-los também e apresentar ao público? Como é que vai funcionar isso? É verdade, os livros se encontram em estado um pouco deteriorado, alguns mais bem conservados, outros não. E aí o que o Instituto vai fazer? Nós vamos recuperar, restaurar, na verdade, esses documentos, esses 3 livros da Câmara de Alcântara. Vamos restaurar, digitalizar, transcrever e, posteriormente, vamos fazer a publicação desse material. A gente observou que para manusear os livros, você calçou inclusive até uma luva, né? Para abrir a gente, para mostrar, porque é delicado esse material, pode se extraviar também. Exatamente, é um material que está bastante sensível, então a gente precisa tomar todo o cuidado para que não possa causar nenhum dano ao material e também é uma forma também de a gente se proteger. Então as luvas realmente são necessárias. Esse aqui é um livro de 1832, aqui está um termo de abertura, enfim. Esses livros funcionavam como uma espécie de ata das sessões da Câmara de Alcântara, contando o que transcorria lá nessas sessões. Exatamente, são uma espécie de livros de atas, registros de tudo que acontecia na Câmara de Alcântara. É preciso a gente observar que no século XVIII, século XIX, não existiam, principalmente no século XVIII, as câmaras, que eles chamavam na época de Senado da Câmara, elas representavam ali toda a vida burocrática, oficial das cidades. Tudo era resolvido na Câmara do Senado, todas as questões. As câmaras do Senado elas antecedem a instituição da prefeitura. Então as câmaras eram formadas por vereadores, também por juízes, tinham juízes, enfim. Então esse aqui é um desses livros. Esse aqui até que se encontra no estado de conservação razoável. Além dessas obras aqui, desses códices, vocês também têm outras raridades aqui. É aberto ao público? Como é que funciona aqui o Instituto? Isso. Nós temos sim, temos outras obras, temos uma seção de obras raras, temos muitos livros raros, do século XX, século XIX, século XVIII. O Instituto é uma instituição bastante antiga, tem 89 anos, diria que é a instituição científica mais antiga do estado do Maranhão, foi fundada em 1925 por Antônio Lopes, inclusive foi o Antônio Lopes, o nosso fundador, o fundador do Instituto Histórico, que doou esses códices ao acervo do IHGM.